fez eu perder o controle emocional, fez eu perder o controle de tudo na realidade, eu perdi o gosto da vida. Eu já tive momentos que eu passei por luto, mas no momento que eu perdi esse meu filho, não foi apenas um luto, eu entrei numa depressão. Ah, eu vou ali, ah, é só mais uma, ah, depois eu vou ali, ah, não, é só mais uma. Essa saideira, ela não acabava nunca. O que você não enxergava? O que eu não enxergava é que ele tinha segredos, que ele mostrava, como que eu posso dizer? Eu preciso dessa camisa, eu preciso dessa conta aqui, eu preciso ir para determinado lugar. Então, assim, hoje eu vejo, o nosso diálogo era a base da necessidade dele. Nesse período, Em que momento a sua vida virou de cabeça para baixo? Foi quando eu era casado com a minha primeira mulher e a gente resolveu ter um filho, e quando esse filho nasceu com problema, com uma cardiopatia congênita, e ele veio a falecer com 2 semanas de vida. Foi um momento bem difícil, foi um luto que eu não soube trabalhar, e tudo o que eu tinha na minha vida, os traumas, parece que tudo veio à tona. Foi onde eu perdi o chão da minha vida. E fora a dificuldade desse momento, foi aonde eu desenvolvi um alcoolismo que estava dentro de mim, porque foi uma fuga. Foi onde eu passei a beber muito, era um alívio temporário. Só que no outro dia, quando eu acordava como? Com a ressaca moral. Não era só ressaca física. Então, naquele momento, eu esqueci a responsabilidade de uma família. Naquele momento, eu esqueci a responsabilidade, talvez, de contas que eu tinha que pagar naquela semana. E eu vivi um momento de confraternização. Mas quando você chegava em casa? Aí o peso vinha, porque eu tinha deixado, talvez, a minha mulher em casa, eu tinha marcado algum compromisso, não honrava. Então, eu passava a perder a responsabilidade de tudo. Eu entrava num mundo paralelo. Porque eu passei a me tornar uma pessoa que tudo que eu falava, ninguém acreditava, porque eu não cumpria o que eu falava. apareceu diante de mim fotos. Então, fotos, relatos, provas. Então, quando eu descobri esse acontecido, esse fato, né, que é da traição, em que ele foi buscar fora, eu fui pega de surpresa. Nós tínhamos um relacionamento aparentemente de aparência, porque para mim estava tudo bem, para ele não. Eu iniciava, eu amo você, eu também te amo. Ai, hoje você tá linda, ai, você também está. Então, as iniciativas que eu comecei a perceber sempre saía de mim. Presentes. Então, como que eu comecei a perceber algo diferente, de errado? Quando eu comecei a parar de falar, parar de ter iniciativa. Comecei a perceber que não era amor isso. Isso não era amor. Eu não tinha vontade de estar na minha casa com a minha esposa, que nesse momento era a minha primeira mulher. Eu não tinha vontade, então eu estava sempre o quê? Procurando passar na casa de um amigo, num barzinho de um amigo. E isso começou a ser 2 vezes semana, 3 vezes semana, e foi aumentando gradativamente. Quando eu vi, era de segunda a segunda, eu tinha que ir no bar. E aos domingos eu acordava, a primeira coisa que eu queria era tomar uma bebida. Foi onde eu perdi o controle do meu relacionamento com a minha ex-mulher. Pareciam que eram 2 pessoas convivendo dentro duas pessoas sem se conhecerem na realidade, convivendo debaixo do mesmo teto. Eu venho de uma família que meu pai era alcoólatra. E eu convivi com o alcoolismo desde pequeno. E tudo que eu mais odiava num ser humano, que era o vício, o alcoolismo,
eu passei a fazer aquilo que eu sempre odiei. Eu passei a fazer aquilo que eu mais, assim, eu tinha raiva, tinha dor, tinha traumas. Ele estava, nas fotos, ele estava numa balada com várias mulheres. Ele negou aparentemente, mas ele deu justificativa. A justificativa que depois eu não era boa esposa, ele precisava de refúgio. Você amava esse homem? Eu amava. Partiu dele. Realmente nós não podemos ficar juntos. Agradeceu meu pai. Eu, por minha vez, só chorava. Cada um pegou suas coisas e foi embora. Teve uma vez que teve uma discussão antes de eu sair para o trabalho e quando eu voltei o meu carro estava todo quebrado, com todas as minhas roupas dentro do carro e com o vidro quebrado, estilhaço para o chão. Quem quebrou? A minha ex-mulher. E o que ela falou? Que ela não queria me ver na frente, que era melhor eu ir embora, porque eu não tinha amor próprio. Então eu me sujeitava a um abuso mental, um abuso, como que eu posso dizer, emocional. Eu queria me sujeitar, eu me sujeitava a qualquer mulher que me desse um prato de comida, como um cachorro com fome. Eu estava no hospital e eu tinha acabado de perder uma criança e um órgão. E eu estava nesse hospital internada, num lugar onde eu não conhecia, num lugar onde eu não sabia, não tinha parente, não tinha ninguém. E eu tinha um marido de nome, mas eu não tinha presença. E eu recebi a notícia que eu não poderia ser mãe naquele momento. E ali eu me senti sozinha. E depois de 3 meses eu recebi a notícia que eu fui traída. Então, assim, eu precisava de ajuda. E não tinha. É muito importante ressaltar que foi através da leitura do livro Casamento Blindado que eu cheguei nas palestras. Foi um presente que um colega de trabalho me deu e, para minha surpresa, quando eu comecei a ler o livro, ele falou muito comigo. Então, eu acredito que as palestras começaram através desse livro. Foi onde eu vi que eu tinha que mudar muita coisa dentro de mim. Que eu tinha que destruir quem era o Túlio para construir o novo Túlio. O que foi muito importante para mim foi quando foi conversado e falado com relação aos vícios. Que a pessoa, para ela passar credibilidade, para ela passar uma confiança, para ela começar a se ajudar, ela tem que eliminar vícios da vida dela. E o primeiro vício que eu eliminei foi o cigarro. Eu não vou mais ingerir bebidas alcoólicas. Eu estava curado, eu estava resolvido comigo mesmo. E aí eu vi a necessidade de ter uma companheira realmente de verdade do meu lado. Foi quando eu conheci a minha esposa, Carol, e quando eu conheço a Carol, eu era um novo Túlio, eu era uma pessoa que não tinha... Os traumas que eu tive, eles eram cicatrizes, eles não eram mais feridas abertas. A gente namorou, ela vem de uma família muito tradicional, diferente da minha. Eu tive que ser apresentado aos pais, eu tive que conversar com os pais dela. Eu cheguei na palestra destruída. Eu cheguei na palestra com o último recurso de pedir socorro. Porém, era um processo.
o processo de cura, o processo de limpeza, o processo de perdão. Hoje eu sou uma mulher feliz, segura. Nós compartilhamos da palestra juntos, nós temos essa cumplicidade, esse respeito. Assim, eu e o Túlio, nós sentamos para conversar, nós não temos segredos, nós somos transparentes um com o outro, nós somos amigos. Hoje eu acredito no amor por conta da mulher que eu tenho do meu lado. Porque eu era um homem, por mais que eu já estava curado quando eu a conheci, ela acreditou em mim. E você como homem, como ser humano, alguém acreditar em você, é o começo para qualquer história.